Você já parou para refletir se está preso a alguma grade, algum conteúdo que foi gravado no seu consciente ou inconsciente que está lhe limitando? Você consegue viver a plenitude do momento presente? Quando somos crianças, registramos muitos conteúdos que vão ficar para o resto da vida. Vemos os nossos pais brigando por causa de dinheiro, porque o orçamento é baixo, porque o chefe não pagou aquilo que poderia ter pago. A criança registra aquilo como dinheiro é símbolo de discórdia. E aquilo fica gravado no seu inconsciente e vai refletir em suas condutas e seu padrão de atitudes no futuro. Também vê que muitas afirmações dizendo que eu prefiro ser honesto sem dinheiro do que desonesto com dinheiro. De que adianta ter dinheiro se quando eu morrer não vou levar nada? Então todos esses registros vão ficando no inconsciente da criança e ela vai crescendo e vai tendo um bloqueio em relação à forma como ela se relaciona com o dinheiro. Então muitas vezes o padrão de crenças que está registrado no nosso ser, ele não favorece o livre fluir da prosperidade. Não somos educados conscientemente em relação à riqueza para nos favorecer esse processo do livre fluir da prosperidade. Esse é um ponto que devemos atentar. Mudando o nosso padrão de crenças, ampliando a nossa visão em relação à prosperidade, podemos mover uma chave que irá nos favorecer em muitos pontos. Autoconhecimento é importante em muitos níveis, inclusive nessa relação de educação consciente financeira. Aceitar que a natureza, que a nossa natureza é próspera, é um ponto fundamental para mover a alavanca da riqueza. Deus é tão onisciente, onipresente, próspero. Por que não flui a prosperidade naturalmente em nossa vida? Um ponto é esse, o ponto do nosso padrão de crenças que precisa ser revisto. Outro ponto é realmente em relação à nossa educação financeira miudinha ali no dia a dia. Nós gastamos muito mais do que nós arrecadamos, não é? Nós vivemos em função dos desejos e muitas vezes não queremos nem ver a nossa contabilidade financeira. E essa contabilidade passa por controlar cada centavo, por controlar justamente os gastos. O grande câncer está em nós não olharmos para aquilo que é a nossa contabilidade pessoal. Por quê? Porque a nossa atenção é a força, a nossa atenção é o poder. Se a sua atenção não está em cada centavo, não está na movimentação que você faz em função da prosperidade, daquilo que entra e daquilo que sai, você não coloca poder e força em todo esse movimento financeiro que está ligado à sua vida. Então, ter a sua contabilidade clara é fundamental. E aqui fica um alerta para quem deve. As pessoas que devem, e eu vivi uma fase na minha vida em que cheguei a ter dívidas que eu achava que eram impagáveis. E essas dívidas vieram justamente numa fase em que eu tinha uma sociedade e fui avalista de maneira muito ingênua, acreditei muito no meu sócio e ele simplesmente não cumpriu com a sua responsabilidade. E eu arquei com uma dívida muito significativa para mim.
E eu passei muitos anos amargando com isso, me sentindo vítima dessa situação, com raiva, com rancor, não é? E as coisas não modificavam, as coisas não melhoravam, porque raiva, rancor e se sentir vítima, na realidade, isso só compromete o nosso poder de atração, porque o fluxo de energia vital nosso fica comprometido. É como se você ficasse vampirizado, sem energia, e você não detém então uma força para atrair um processo de mudança na sua vida. Então fica aí um recado para quem tem dívida. Quem tem dívida não quer olhar para a dívida. Ele só quer pegar um empréstimo novo, ele só quer pegar um crédito novo para tapar um buraco. Pega desse, tapa esse e depois pega esse para tapar outro, e ele fica num redemoinho que realmente ele não consegue sair. Então vou te dizer algo que me ajudou muito. Um dia eu peguei e tive a coragem de relacionar todas as minhas dívidas. Relacionar o contrato principal do banco, os juros, os sobrejuros e todas as questões diretas de bancos, diretas de dívidas de impostos, todas as dívidas, enfim. E quando eu olhei para aquilo, o meu estômago embrulhou. Eu fiquei realmente enjoado de ver aquilo. E evitei, isso foi um processo que durou cerca de um mês, porque eu fazia e parava, eu tinha medo, eu tinha pavor de olhar para aquilo, do tamanho do problema que eu estava envolvido. Mas foi um remédio amargo e necessário. E quando eu olhei para aquela lista de dívidas, eu olhei e muitas vezes após esse mês, algumas semanas depois, eu ainda tinha raiva, tinha rancor daquela pessoa ou daquela situação que me gerou aquele tamanho daquela dívida. E isso também não me resolveu. Aí eu tive um dia, olhando assim, andando no meio da natureza, como hoje estou, eu olhei para o horizonte, né, o sol estava nascendo, e aquilo me clareou, é como se um sol nascesse na minha consciência, brilhasse, e eu enxerguei então um ponto fundamental. E uma voz assim veio de dentro de mim e disse assim: bom, se eu tive capacidade para gerar essa situação negativa, eu tenho capacidade para gerar uma situação de solução. Eu sou a solução. E a falta de conexão com a solução é que me gerou isso. Então, por essa luz do sol que eu estou sentindo e vendo, essa mesma luz brilha aqui e agora na minha consciência, e eu atrairei meios, formas e maneiras de resolver essa situação. Entrego o passado, o medo, o rancor, a raiva de toda essa situação que eu vivi. E não importa as pessoas e as situações, o que importa é a solução. O que importa é eu resolver isso em que eu estou envolvido. E eu resolvo aqui e agora, nesse instante. Olha, gente, quando eu falei, até eu me arrepio aqui de relembrar esse momento que foi realmente muito significativo no meu processo de mudança, de saída dessas dívidas. As dívidas eram tantas que eu peguei no banco e de repente já o banco eu não tinha crédito, tive que ir em factoring e tive que, enfim, penhorar o que eu não tinha para resolver. Pois a partir desse dia, quando eu consegui ter essa postura de me desligar realmente do papel de vítima e ser um agente de solução, eu fui resolvendo. É incrível.
eu fui atraindo meios, formas e maneiras. E foi partindo desde a visão, abriu a minha visão para administrar determinadas atitudes necessárias para ir ao encontro das negociações com os bancos, com os credores, para simplificar a minha vida. Então, eu tive que tomar medidas de estruturas, por exemplo, eu tinha uma estrutura de uma empresa, eu fui simplificando essa estrutura, fui trabalhar em home office, eu diminuí a minha equipe, eu criei novos produtos, novas soluções que tivessem um custo menor e uma margem mais justa e eu pudesse, eu mesmo, gerar aquela receita necessária para movimentar. E aí tudo foi conspirando ao favor. Fui atraindo gente, pessoas, negócios, situações que foram me possibilitando resolver isso. E graças eu posso dizer que depois de menos de talvez 4 anos, eu consegui quitar todas as dívidas. Eram dívidas muito significativas. Às vezes eu dormia e pensava assim, será que se eu for preso eu tenho perdão dessas dívidas e posso começar de novo? Será que uma vida vai ser suficiente para mim pagar todas essas dívidas? Eram viagens, não é? Que na realidade a vítima faz para não enfrentar a situação. E no momento em que eu enfrentei essa situação, no momento em que eu tive essa postura que falei aqui para vocês, eu consegui mover essa alavanca da transformação. Então, se você tem uma dívida, se você tem dívidas, pequenas ou grandes, olhe para elas. A falta de visão é que fez você criar essa situação. E ninguém é culpado dela não. Pode ter um elemento, pode ter alguém que criou e você por ingenuidade caiu. Mas foi a sua falta de capacidade, a sua ingenuidade, a sua falta de visão que gerou isso. Então abra a sua visão, enfrente a situação, olhe para ela. Quando você olhar inicialmente, você não vai saber como resolver, porque você ainda não tem a total clareza da situação. Mas esse é o primeiro passo. Ir ao encontro, ter uma postura proativa, sair do casco rançoso da vítima e vestir a capa do guerreiro, da guerreira e ir à luta. Pode ter certeza que a vida vai conspirar ao seu favor. O nosso natural é a prosperidade. Se ela não flui em nossa vida, é porque algum atributo nos falta desenvolver. E às vezes, na escola da vida, na grande faculdade, no mestrado, a dívida surge para nos desafiar a desenvolver atributos que vão ser importantes no nosso mestrado terreno. Pode ser a curar a sua capacidade de superação, de vencer a sua ingenuidade, de transmutar defeitos e limitações e desenvolver virtudes e potenciais. Existe sempre um ganho da perda. Você precisa focar no ganho e se desligar desse passado que muitas vezes pode estar lhe prendendo. Isso funciona em relação ao dinheiro, aos relacionamentos, às situações que nós vivemos. A plenitude do aqui e agora, desse momento presente, é uma dádiva e nós só podemos viver plenamente quando nós nos permitimos entregar esse passado e aceitar. O exercício da aceitação. E nessa aceitação é importante você ter a gratidão. Agradecer até os desafios, essas situações amargas. Essas situações às vezes são um remédio amargo para curar aquilo que você nem mesmo sabe que tem. E quando você cura, você pode ter certeza que você vai agradecer aquele mestrado que foi duro, mas foi necessário para o seu desenvolvimento. Então eu digo a você, amigo, amiga, que está passando esse momento
de desafio, onde o recurso financeiro pode estar baixo e o pior, pode ter muitas dívidas. Vá ao encontro, liste tudo o que você está devendo. Olhe para cada linha. Você teve a capacidade de gerar isso. E você tem a capacidade de solucionar isso. Quando você faz isso, que eu estou falando aqui e que eu vivenciei isso na própria pele, você vai ver. É como se você tomasse um banho de mar ou um banho de cachoeira e aquilo lavasse a sua alma. E quando lava, fica um vazio. Você não sabe ainda o caminho da solução, mas você sente uma leveza. E essa leveza é fundamental para iniciar um processo de transformação, para girar a roda da fortuna, a roda da prosperidade. E a roda da prosperidade às vezes não gira porque tem um grãozinho. E esse grãozinho é justamente o grande ponto, a grande razão, o grande ponto da moral da história para você ter chegado naquela situação. O que eu vivi me deu uma grande capacidade de superação. Me deu a oportunidade de aprender a realinhar a minha visão no ponto do senso de justiça, no ponto do senso de percepção mais amadurecida das coisas. Hoje consegui ter uma postura de vida onde não tenho nenhuma dívida, onde realmente eu consigo viver na proporção exata daquilo que eu ganho, tendo a consciência que é preciso equilibrar a receita e a despesa, é preciso guardar para a previdência futura, é preciso guardar para investir, é preciso ter senso para equilibrar os seus talentos e os seus recursos. Quanto mais você investir nos seus talentos, com generosidade, com consciência, mais você vai mover a alavanca dos recursos. É como se existisse uma força da natureza que equilibra dinheiro, recursos, bens e os bens atemporais, as suas virtudes, os seus talentos, os seus potenciais. Equilibrar essa balança é fundamental. Existem muitas pessoas que têm muitos recursos, mas elas não desenvolvem virtudes. Ao contrário, elas ficam podadas, bloqueadas em termos de virtudes. Muitos vivem só de aparências, muitos vivem só em função da corrupção, do poder. E outros têm muitas virtudes potenciais, mas não conseguem transformar isso em recursos, não conseguem transformar isso em bens financeiros. Na maestria da vida, na maestria da prosperidade, está em você equilibrar esses dois pontos, de ter o poder de transformar um e outro. Esse é um dos pontos que eu aprendi e é um dos pontos que eu transmito nos cursos, nos eventos que eu desenvolvo. A chave da prosperidade é um deles. Pelo menos 2 vezes no ano eu reúno com as pessoas e transmito um pouco desses ensinamentos que eu vivenciei através desse mestrado. E é muito bom ver como isso tem ajudado as pessoas. É muito bom ver como isso tem transformado a vida das pessoas. Se eu passei por esse mestrado com tantos desafios, ficou uma semente. Ficou uma grande árvore, aliás, mais do que uma semente. E eu fico feliz de poder, periodicamente, pegar as sementes dessa árvore e compartilhar, para que talvez possamos criar uma grande mata, uma grande floresta em que ajude, dê um alento,
dê o frescor da sombra, possa saciar a fome de muitos que precisam desse alento, de muitos que precisam dessa força. E essa força passa por despertar a consciência, porque você, se está nessa situação, é porque dormiu em algum ponto da sua vida. É porque ficou no piloto automático e às vezes basta 1 minuto de estar no piloto automático para você entrar numa situação que depois é preciso anos e anos para sair dela, como foi o meu caso. Então, despertar a consciência, acordar, abrir a visão, é algo que eu trago como fundamental e como filosofia de vida. E procuro compartilhar isso através das ações que desenvolvo, tanto em cursos e palestras, quanto nas consultorias empresariais que eu dou para as organizações. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E digo para vocês, prosperidade é o nosso natural. E ela começa no cultivo de sementes boas, de sementes sábias, que podemos desenvolver no solo íntimo da nossa mente, do nosso coração, do nosso interior. Despertar a consciência é o caminho.